A Santa Igreja tem uma liturgia especialmente dedicada aos defuntos. Dela faz parte o ofício de vésperas, matinas e laudes, além de uma missa própria, comumente chamada Missa de Requiem. Essa liturgia, tão tocante como sublime, por meio de prantos e lágrimas, desvela aos olhos dos fiéis a luz consoladora da eternidade. A Igreja reza essa liturgia por ocasião do funeral de seus filhos e, de modo particular, no dia em que se celebra solenemente a comemoração de todos os fiéis defuntos. A Santa Missa ocupa aqui o lugar principal, como se fora o centro divino ao redor do qual orbitam todas as outras orações e cerimônias. No dia seguinte à festa de todos os santos, na grande solenidade de todas as almas benditas, todos os sacerdotes devem oferecer aos mortos o santo sacrifício, ao qual os fiéis, por sua vez, consideram um dever assistir, além de oferecer comunhões, orações e esmolas em sufrágio dos irmãos que sofrem no purgatório. A celebração dos fiéis defuntos, porém, é de origem relativamente recente. A Igreja, desde as suas origens, sempre rezou por seus filhos falecidos, entoando salmos, recitando orações e oferecendo a Santa Missa pelo repouso de suas almas. Contudo, não houve no passado nenhuma celebração destinada particularmente a pedir a Deus o descanso dos fiéis defuntos em geral. Com efeito, foi apenas no século X que, sempre guiada pelo Espírito Santo, a Igreja instituiu a comemoração de todos os fiéis defuntos como forma de estimular-nos a cumprir o dever que é rezar pelos mortos, dever prescrito pela caridade cristã. O berço em que nasceu esta comovedora solenidade foi na abadia de Cluny. Santo Odilon, abade de finais do século X, com o exemplo de sua caridade fraterna, edificou toda a França. Compadecido até mesmo dos mortos, ele não cessava de rezar pelas almas do purgatório. Foi esta doce caridade que o inspirou a instituir, tanto na abadia como nos mosteiros dela dependentes, uma festa em comemoração das almas de todos os falecidos. É de crer, escreve o historiador Berault, que Santo Odilon tenha sido levado a isso por uma revelação privada, já que Deus lhe manifestou milagrosamente como lhe era grata a sua devoção às almas do purgatório. Eis que nos contam alguns biógrafos, enquanto o santo abade governava o mosteiro francês, um piedoso eremita vivia numa pequenina vila, na costa da Sicília. Um peregrino francês, devido a uma forte tempestade, se viu obrigado a desembarcar ali. Encontrando-se com o eremita, este lhe perguntou se conhecia o abade Odilon. É claro, respondeu o peregrino. Eu o conheço e muito me alegro por isso. Mas como tu o conheces e por que me perguntas isso? Já ouvi muitas vezes, disse o eremita, os espíritos malignos se queixarem de homens piedosos e com preces e esmolas aliviam a dor que têm de suportar na outra vida as almas santas. Mas eles se queixam especialmente de Odilon, abade de Cluny e de sua ordem. Quando voltares ao teu país, eu te imploro, em nome de Deus, que exortes este santo abade e seus monges a redobrarem suas boas obras em benefício das pobres almas do purgatório. O peregrino, então, se recolheu no mosteiro de Cluny e fez o que lhe havia pedido o eremita. Logo em seguida, Santo Odilon ordenou que em todos os mosteiros da ordem, após o dia de Todos os Santos, se comemorassem todos os fiéis defuntos com a récita das vésperas no dia anterior. Na manhã da festa, durante as matinas, deveriam soar todos os hinos, e uma missa seria rezada pelo descanso eterno das almas benditas. Esse decreto, válido para a abadia de Cluny e outros mosteiros, é observado até hoje. Uma prática tão piedosa, naturalmente logo se estendeu a mais igrejas e, com o passar do tempo, tornou-se de observância universal em todo o orbe católico. No ano 1331, esse dia anual de orações pelos mortos foi incluído definitivamente no calendário litúrgico, passando a ser comemorado no dia 2 de novembro.
Isso porque no dia 1º de novembro celebrava-se a festa do Dia de Todos os Santos. Em 1915, por causa da mortalidade causada pela Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV emitiu um decreto para que os padres de todo o mundo rezassem 3 missas no dia 2 de novembro, na intenção de todos os fiéis, isto é, cristãos mortos. A doutrina católica baseia-se em algumas passagens bíblicas que fundamentam a necessidade da oração pelos falecidos. Essas passagens são as seguintes: no Antigo Testamento, Tobias capítulo 12, versículo 12, Jó capítulo 1, versículos 18 ao 20, e segundo livro de Macabeus capítulo 12, versículos 43 ao 46. No Novo Testamento, Mateus capítulo 12, versículo 32. Além desses textos bíblicos, a Igreja se apoia numa tradição de quase 2000 anos. Após celebrar o Dia de Todos os Santos, temos o Dia de Finados, quando a Igreja reza por todos os fiéis falecidos que já se salvaram, mas ainda não estão na glória celestial e sim no purgatório. Em todos os outros 364 dias do ano, pedimos a intercessão dos santos que estão na glória de Deus no céu. No dia 2 de novembro, fazemos o inverso. Somos nós que pedimos a Deus pelas almas dos fiéis, nossos irmãos, que estão no purgatório. E nossas orações, se feitas com fervor e amor por nossos irmãos falecidos, podem abreviar os sofrimentos que eles vivem estando ainda no purgatório. Por isso é tão importante participarmos da Santa Missa e elevarmos nossas orações a Deus por todas as almas do purgatório. Elas precisam das nossas orações e nós podemos aliviá-las. Por causa da grande importância de se rezar pelos mortos, a Igreja oferece indulgências, ou seja, o alívio das penas por causa de nossos pecados por ocasião do Dia de Finados. Para recebermos esta indulgência, é preciso que procuremos o sacramento da confissão, que comunguemos, que rezemos pelos mortos na semana que antecede o Dia de Finados e que participemos da Santa Missa no Dia de Finados, oferecendo-a pelos fiéis falecidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e vossa Mãe Maria Santíssima.